Bem, pessoal, vamos de Kusama de KSM, o gás do ecossistema Kusama, que está tentando superar a resistência imposta pela base da nuvem. É normal, a gente está espremido entre a mediana do canal de Keltner na altura de 28,50, agora a cotação está 28,59, e a base da nuvem que está um pouco acima, em 29 mil e pouco. Chegamos a fazer a máxima hoje em 29 mil, em 29,77. E ela tá, a base da nuvem está mais ou menos nesse patamar. E o suporte que está sustentando a Kusama nessa queda de hoje de menos 3,31 é justamente a mediana em 28,50 que se confunde aqui com a base da nuvem na projeção. Mas o prognóstico é positivo, é bem provável que amanhã a gente inicie essa incursão para dentro da nuvem. As três linhas do canal de Keltner seguem levemente emborcadas para cima. Se a gente entrar para dentro da nuvem, a gente deve buscar aqui formar uma congestão na altura do centro gravitacional, que se confunde com esse antigo suporte aqui na altura de 32,60, podendo bater até 33,70. Se conseguir romper de baixo para cima a nuvem, a gente vai buscar a aresta superior aqui na projeção. Mas o que eu quero reportar para vocês é a confusão que está dando aquele slash que deixou o Hayward congelado. As eras acabaram congelando na era 4.542 e aconteceu uma série de eventos. Na verdade, o que o ecossistema tentou fazer foi salvar uma parachain que bugou e aí acabou criando um efeito dominó aqui para dentro da rede. Mas a própria propaganda da Kusama, na época do lançamento dela, podem esperar o caos. Aqui é o canário da Polkadot, tudo acontece. Então eu estava lendo aqui o hilo aqui de um dos devs. O que aconteceu é que com o Slash que travou e acabou impondo esse congelamento nos Rewards, o Slash aconteceu na era 4.543. O que aconteceu com esse Slash? Ele foi, na verdade, não foi uma punição, foi uma paralisação de produção de novas eras, porque a rede queria equalizar um bug numa parachain. Então, se esse Slash fosse ultimado, haveria um descompasso entre uma grande quantidade de validadores sem nomeadores, porque sempre que acontece o slash, vou entrar na minha conta aqui na Polkadot JS, sempre que acontece o slash, a gente tem que promover a renomeação, a gente tem que renomear. Então, quando aparece essa caveira aqui, é porque houve o slash, então a gente tem que ir lá ver quanto que foi comprometido do nosso estoque de Kusama. No meu caso aqui, foi 7.12 Kusamas, mas como esse slash foi artificial, vamos colocar assim, para poder equalizar um bug numa parachain, o que acontece é que a comunidade votou um referendo número 16, então tá aqui, o referendo 16 foi aprovado e decretado. Em pouco mais de 5 horas ele vai ser executado e vai cancelar quaisquer alterações no equilíbrio eminente, o equilíbrio entre validadores e nomeadores. Se o slash fosse confirmado sem a revogação dele através do referendo 16, ia haver um desequilíbrio na rede, já que uma das maiores forças em termos de governança acabou caindo em razão desse slash, porque, como eu reportei, depois que acontece o slash, a gente precisa promover a renomeação dos validadores. Eu, por exemplo, eu tive que renomear os validadores. Então, o meu validador, no caso, ele estava desvinculado dos meus tokens que eu nomeei em favor dele. Então, a partir da era 4.543, se não houvesse o referendo, ia haver, a partir da era 4.544, 4.545, ia haver um descompasso de poder de governança dentro da rede, já que boa parte dos validadores caíram com a era 4.543, que foi objeto de slash não por um bug ou uma violação dos protocolos da rede pelos validadores, mas para poder equalizar um problema numa parachain. Então tá aqui o hilo, eles estão contornando agora
a era acabou sendo prolongada por mais de 3 dias. Normalmente uma era dura 6 horas. E a recompensa de aposta da era será aumentada em função do tempo, uma era mais longa, justamente para gerar recompensas que compensem esse período que ficou parado. Então tá aqui esse dev dando todos os considerandos, né? Então, considerando que os validadores ganham uma parte da recompensa de apostas da era com base na era Points, os validadores que cuidaram de seus nós rapidamente podem ganhar uma parte maior da recompensa. Os validadores offline não ganham pontos extras. Ou seja, o meu validador, no caso, ele vai continuar sendo objeto de nomeação por mim e eu vou receber os pontos extras se ele fizer o dever de casa, né? Logicamente. Então tá tudo explicado aqui. É por isso que é bom a gente escolher bons validadores. A equipe conseguiu replicar o problema numa correção do cliente. Será lançado em breve um testemunho de valor da Kusama para garantir um ambiente mais estável para a Polkadot. A função de canário da Kusama tá se encaixando perfeitamente, porque um bug numa parachain acabou impondo um slash forçado, não como punição por violação dos protocolos, mas para poder equalizar um bug numa parachain. Mas tudo isso faz parte da Kusama, que ela é justamente o canário da Polkadot. Então vocês podem esperar o caos na Kusama. Daqui a pouco eu volto com Polkadot, vou fazer a Vax, Atom, Binance Coin. Quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.